No vídeo de hoje, vou falar tudo o que você precisa saber sobre o mercado de caldo de cana. Os tipos de máquinas, quais as melhores, e a média de preço dessas máquinas. Qual o custo de produzir caldo de cana, e quanto se pode lucrar nesse negócio. Vou falar também sobre qual a melhor variedade de cana para fazer garapa. Como legalizar esse negócio. E ainda, vou dar também algumas dicas para se ter sucesso vendendo caldo de cana. O caldo de cana está presente na vida de muitas pessoas, seja em lojas especializadas, nas feiras de alimentação, ou mesmo em carrinhos na rua. Estamos sempre nos deparando com esse delicioso líquido, que além de trazer muitos benefícios para a saúde, é uma boa oportunidade de negócio. Atualmente, fazer caldo de cana para vender é a atividade principal de milhares de brasileiros. E não é à toa, é um produto que tem uma boa lucratividade e tudo para dar certo. Sobre os tipos de máquinas, existem variações dessas máquinas no mercado, mas podemos classificar elas da seguinte forma: as manuais, as elétricas, e as movidas a gasolina. As manuais utilizam a força humana para extrair o caldo da cana. Por ser mais rústica, não costumam ser utilizadas para fins comerciais, visto que deixa o processo mais lento, e o operador estará bem cansado no final do dia. As máquinas movidas a gasolina e a eletricidade são as melhores e as mais utilizadas para fins comerciais. A escolha entre uma ou outra irá depender de vários fatores, como por exemplo, se você pretende trabalhar de forma móvel, cada dia em um lugar diferente, as máquinas a gasolina seria uma escolha mais interessante, visto que você não teria que preocupar-se em encontrar um ponto com energia elétrica. Mas se for trabalhar em um local fixo, não há problema algum de ser uma máquina elétrica, desde que haja um ponto de energia. É importante olhar também qual o desempenho que a máquina tem utilizando o combustível, visto que, em nosso país os preços estão cada dia mais altos. É muito importante fazer essas contas para determinar qual modelo de máquina irá te atender, além de que, para determinar também o preço do seu caldo de cana. Por fim, é importante ficar de olho no desempenho da máquina. Você vai perceber que existem máquinas com variações muito grandes nos preços. Na maioria das vezes, essas variações estão relacionadas com a potência das máquinas, ou melhor dizendo, com a quantidade e a rapidez de caldo que a máquina consegue produzir. Mas quanto custam essas máquinas? O valor de uma máquina de caldo de cana vai variar de acordo com o tipo, se ela é manual, elétrica ou a gasolina. Vai depender também do material feito, da potência, e até da marca. As máquinas manuais, apesar de não serem indicadas para quem pretende trabalhar vendendo caldo de cana, são as mais baratas. Os preços dessas máquinas variam entre R$300 a R$800. Já as máquinas que utilizam motor a gasolina, podem ser encontradas por R$2.200, e chegando até R$5.500. Sobre as máquinas elétricas, encontrei boas máquinas custando a partir de R$2.400, e máquinas mais robustas custando R$5.900. Se por acaso você não tiver condições de comprar um equipamento novo, não tem problema. Com pesquisa e atenção, é possível encontrar máquinas em bom estado de uso com preço de 30% até 50% menor que um novo. Só verifique o equipamento antes de fechar negócio. Teste e veja se tudo funciona como deveria, pois comprar algo barato que não funciona corretamente só te dará dor de cabeça. Agora que já falamos dos tipos de máquinas, é muito importante para qualquer negócio saber qual é o custo para produzir uma mercadoria, ou melhor dizendo, o custo para produzir um único copo de caldo de cana. Sem esses cálculos você não sabe o quanto ganha por cada copo. Não sabendo disso, não terá como você saber quantos copos precisa vender por dia para chegar no salário que deseja. Vamos aos cálculos. Vou tentar aproximar o máximo possível do valor real, mas saiba que esses valores podem variar dependendo do lugar que você mora. Mas antes vamos listar o que é preciso para servir um caldo de cana. Em alguns estados também é conhecido como garapa.
será preciso ter a cana-de-açúcar, o combustível ou a energia se for o caso, um copo, um canudo, 3 pedras de gelo, e meio limão para dar aquele gostinho especial. Pesquisei e cheguei nos seguintes preços para produzir um copo de 500 ml de caldo de cana. O principal, a cana, fica R$ 1,35. O combustível ou a energia, em média se gasta 70 centavos por copo. O copo descartável de 500 ml sairá por 25 centavos a unidade. O canudo por 2 centavos. 3 pedras de gelo ficam aproximadamente 5 centavos. A metade de um limão sairá por aproximadamente 15 centavos. Pois bem, agora que já sabemos o custo de produzir uma unidade de caldo de cana, será possível calcular quantos copos precisamos vender para chegar no salário que desejamos. Mas antes disso, precisamos definir qual é o preço de venda de cada copo de 500 ml. Fiz uma pesquisa e verifiquei que os preços variam bastante de um lugar para outro, inclusive na mesma região. É possível encontrar variações do preço que vão de R$ 5 até R$ 10 por cada copo. Decidi ser bem conservador e adotar o menor preço que encontrei, R$ 5 para cada copo, mas saiba que existem lugares onde os preços são bem maiores. Agora que temos o custo para produzir um copo, e também temos o preço de venda para esse copo, vamos fazer uma simulação para ver o quanto é possível ganhar por mês. Vou simular 3 cenários, um conservador, onde o número de vendas seja abaixo da média das pessoas que trabalham nesse negócio. Um outro cenário mais realista, onde o número de vendas está dentro da quantidade de vendas esperadas. O terceiro cenário será mais otimista, onde o número de vendas por dia seja acima da média, o que é totalmente possível, principalmente depois de algum tempo já trabalhando e já ter ganho mais experiência na atividade. Antes de mais nada, vou considerar que só trabalharemos 5 dias por semana, o que daria 20 dias por mês. Num cenário mais conservador, a quantidade de venda seria de 25 copos de caldo de cana por dia. No segundo cenário, o mais realista, venderíamos 50 copos em média por dia. Já no cenário mais otimista, venderíamos 75 copos por dia. Mas quero deixar aqui um relato. Quando estava pesquisando sobre esse assunto, encontrei pessoas que vendem mais de 200 copos por dia. Ou seja, é totalmente possível ser um empreendedor de sucesso nesse ramo, basta ter dedicação, muita curiosidade, ter bastante atenção na opinião do seu cliente e, acima de tudo, aproveitar as oportunidades desse negócio. Fiz aqui um quadro para demonstrar qual seria o lucro líquido para cada cenário. Aproveitei e incluí o valor que seria acumulado mês a mês durante um ano. Notem que no lucro líquido coloquei um asterisco. Fiz isso porque, dependendo de como a pessoa for trabalhar, pode ser que ela ainda venha a ter outros custos, como por exemplo, aluguel se você for montar um ponto de comércio, o que eu não recomendo no início. E se for trabalhar em uma área pública, como praças, feiras, ou diretamente na rua, pode ser que a prefeitura de seu município venha a te cobrar alguma taxa. É recomendado que, se for pagar aluguel, que o valor pago não ultrapasse 30% do faturamento bruto. Neste gráfico fica mais fácil para ver a lucratividade nos 3 cenários. Para se ter bons resultados vendendo caldo de cana, é muito importante que se tenha um produto de qualidade. Sobre isso, um dos fatores principais é o tipo de cana que se usa para fazer a garapa. As melhores canas para se fazer caldo são a cana cristalina. Tem também a cana carretel. Outra que é muito boa é a cana paulista. Por fim, outra cana que não poderia faltar é a famosa cana caiana. Todas essas canas são muito doces e são excelentes para fazer uma garapa de qualidade. É recomendado que se tenha um bom fornecedor de cana, o ideal é dar prioridade aos produtos da sua região.
Para escolher o melhor parceiro é preciso analisar a origem do produto, a forma como é cultivado e, claro, o preço. É fundamental que esse fornecedor seja de confiança porque você precisa da matéria base todos os dias para o seu negócio funcionar. Se ele te deixar na mão, pode significar um dia perdido e sem grana. Outro fator muito importante está relacionado à legalização do negócio. E sobre esse assunto, vai depender muito de região para região, e também se você pretende começar pequeno ou se já pensa em começar com uma estrutura maior. Digo isso porque, se pretende começar pequeno, em muitos municípios é possível trabalhar de forma ambulante sem pagar nenhum tipo de taxa ou licença. Já em outros municípios poderá ter algum tipo de cobrança. Se você pretende se legalizar independente de qualquer coisa, sugiro que se torne um microempreendedor individual, pois tudo pode ser feito pela internet, sem altos custos e os impostos pagos por mês são relativamente baixos. Caso tenha alguma dúvida sobre o processo de legalização, você pode procurar o Sebrae do seu município, e você receberá a orientação necessária. Ou pode também ir direto na prefeitura e se informar antes de começar as atividades. Procure saber se é necessário o alvará de funcionamento para vender caldo de cana, ou algum tipo de licença da vigilância sanitária. Por fim, mas não menos importante, como se trata de um negócio do ramo alimentício, é preciso então ter um controle higiênico-sanitário perfeito para alcançar o sucesso. O empreendedor deve aplicar determinadas normas impostas pela vigilância sanitária de cada cidade. Essas regras são excelentes caminhos para fazer com que o dono do negócio produza alimentos saudáveis, reduza perdas e aumente os lucros. Uma segunda atenção que se deve ter é com o cuidado da matéria-prima. No momento em que for comprar a cana, é essencial buscar informações a respeito dos fornecedores, pois eles devem ser confiáveis. Por conta disso, mantenha um cadastro com os nomes, endereços e origem da cana para sempre estar informado sobre a procedência do produto. O armazenamento da cana deve ser feito em locais limpos e ela só pode ser retirada do lugar se for utilizada no mesmo dia. Só faça a quantidade necessária para o consumo imediato, porque isso ajuda a manter a qualidade do produto. Antes de entrar na máquina, a cana precisa passar por uma lavagem feita com água corrente para retirar as sujeiras que ficam por cima dela. Outra dica muito importante se refere à aparência de quem está manipulando o caldo e vendendo. Usar roupas limpas, ter os cabelos presos e ainda dentro de toucas, usar luvas e sempre higienizar as mãos mesmo usando luvas é fundamental. Esse visual acaba vendendo uma imagem positiva para os clientes e esses se sentem mais seguros mediante essas atitudes. Por hoje era isso. Quero desejar muito sucesso em seu negócio, e espero que esse vídeo tenha ajudado de alguma forma. Caso você tenha ficado com alguma dúvida ou queira me dar alguma sugestão, deixe nos comentários. No mais, um forte abraço e até a próxima.